7h40, de volta aqui ao programa Sem Pauta e também a 8ª edição do Pô de Saúde dessa terça-feira, dia 13 de setembro. Estamos aqui olhando aqui pela janela do 7º andar aqui do Sistema Santa Cecília de Comunicação, vendo a chuva cair. Olha só que beleza, parece até um poema. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, já dizia Ivete Sangalo. Oi, Vetinho. Mas vamos lá, Thiago Paes, como é que vai ficar o tempo? Pois é. Nesta terça-feira. Por incrível que possa parecer, como você bem disse, olhando pela janela, não tem a menor previsão de que o sol apareça aqui na nossa região, né? Porém, segundo a Climatempo, sim, há a previsão de sol aqui na nossa região. Muitas nuvens também, lógico, sim, mas o sol vai aparecer com chuva a qualquer momento também. Máxima prevista para hoje é de 26 graus, segundo a Climatempo, repito. Nesse momento, o bairro do Boqueirão, em Santos, onde fica o Sistema Santa Cecília de Comunicação, tem 18 graus. Rogério Amador. Muito bem, vou passar a palavra aqui para a doutora Cristiane Godinho, aqui tocar o nosso Pô de Saúde, mais uma vez aqui, colocar o nosso WhatsApp, o 99797-1077. A gente vai abrir aqui com a 8ª edição do Pô de Saúde. E em seguida aqui a gente abre espaço aqui para você aí que vai mandar a sua mensagem, a sua pergunta aqui para nós, tá certo? Lembrando aqui, mais uma vez aqui dos nossos convidados, né? Kelly Daré, ela que é fonoaudióloga clínica e hospitalar, Dr. Tiago Leal, neurologista infantil, doutora Laila Magalhães, dentista e biomédica, e também a Luciana Úcio, fonoaudióloga clínica e hospitalar, que serão aí conduzidas pela doutora Cristiane Godinho a partir de agora, doutora. Bom dia de novo. Eu vou começar aqui com o doutor Tiago. Eu queria que o doutor falasse, primeiro, aquela dúvida que eu tirei com o doutor. Eu andei estudando, então, assim, o que diferencia, né? Você falou, que explicou para mim, neurologista infantil do neurologista pediátrico, assim, né? Da neuropediatria. Bom dia a todos que estão nos escutando, tá? Que estão nos vendo no YouTube e tal, nas redes sociais. Bom, Cris, essa parte da neurologia infantil e da neuropediatria, na verdade é uma terminologia mais antiga e mais nova. A neurologia infantil é mais para quem tem mais experiência, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, anos para trás, a gente não precisava fazer pediatria para poder fazer neurologia infantil. Hoje você precisa fazer a pediatria e a neurologia infantil. E aí você vira neuropediatra e antigamente era só neurologista infantil. Então hoje, o médico na universidade da faculdade, ele quer ser neuropediatra, né, ou neurologista infantil, que é uma terminologia mais antiga, ele precisa fazer a pediatria, 3 anos, e mais 2 anos de neurologia infantil. Entendi. E o que o doutor recebe mais? Quais os principais acometimentos neurológicos que acontecem na infância? Hoje, isso vem mudando a cada ano, Sim. Vem mudando bastante o público e as queixas e a demanda de consultório de ambulatório. Hoje, o que mais a gente tem é atraso do desenvolvimento, e nesse atraso de desenvolvimento, voltado mais para a parte do autismo. Tá? Então, o transtorno do espectro autista hoje, eu diria que em neuropediatria, é o que mais a gente recebe de suspeita ou de diagnóstico já comprovado. Aumentou da década de 80 para cá? Aumentou muito. Muito. E o que você refere a isso? Por que isso? Eu acredito que isso tem a ver, primeiro, com a maneira da gente fazer diagnóstico hoje, que está diferente de uns anos para trás, por exemplo, Certo. da década de 80 e até de 90. Que o critério diagnóstico antigo, né, que é o DSM, Manual de Estatísticas e Doenças, ele tinha como se fosse um checklist. Então você tinha vários critérios para preencher e essa criança ser diagnosticada com autismo, com transtorno do espectro autista, que a gente fala hoje. E hoje, o último que saiu, que é o DSM-5, ele é mais amplo. Então você tem um critério diagnóstico mais amplo, que você acaba tendo, vamos dizer assim, 3 pilares. A dificuldade na comunicação, na interação e comportamentos mais restritivos e repetitivos. Então isso mudou bastante a maneira de você fazer o diagnóstico. Então casos mais leves, que antigamente a gente não falava, Sim. hoje são diagnosticados. Entendi.
desses tratamentos que existem, você vai dar o diagnóstico e vai ter medicações, mas o doutor encaminha para outras áreas. Quais as áreas que o doutor encaminha os pacientes? Hoje o tratamento, o remédio ele não é tanto tratamento. Certo. Na verdade, ele não é um tratamento. Entendi. Você usa a medicação em algumas situações. O tratamento ele é multidisciplinar, tá? Até por causa que o diagnóstico também é multidisciplinar. Sim. Ele precisa do médico, mas ele também precisa da fono, da TO, da psicóloga, fisioterapeuta, às vezes psicopedagoga, tudo para você fazer esse diagnóstico com precisão. E o tratamento também envolve essa equipe multidisciplinar. E eu até amplio isso para a escola e para a família, porque o tratamento envolve esses 3 pilares: a saúde, a educação e a família. Sem essas 3 situações no dia da criança, fica mais difícil o tratamento. A evolução do prognóstico dela não Sim. significa, se ela para melhorar, ter uma resposta positiva, ela acaba sendo protelada. Exato. A ação do fonoaudiólogo nisso É importantíssimo. é importantíssima. Então eu queria falar com a Luciana e com a Kelly Daré. A importância das fonos nos pacientes neurológicos e os pacientes que vocês atendem em âmbito hospitalar. Como que funciona isso? Eu gostaria que vocês falassem. Pode começar, a Luciana Lúcio. Então, essa demanda que a gente recebe das questões neurológicas, geralmente o fonoaudiólogo vai ter umas queixas bem específicas, ou relacionada à comunicação, que é a linguagem, as questões de fala, ou as questões de deglutição, que seriam as disfagias, que é o enfoque principal na área hospitalar. E o público pode ser desde um prematuro, né, até o idoso. Então, Desculpa te interromper. O que é disfagia? disfagia é uma dificuldade de deglutição, de engolir o alimento, né, em qualquer fase que o alimento for transitar desde a cavidade oral, desde a boca até chegar ao estômago. Então, qualquer dificuldade que o alimento tiver nesse percurso, isso é classificado como disfagia. Entendi. Mas dando sequência ao que você estava falando em relação ao âmbito hospitalar, qual é a função real da fonoaudiologia? Então, a gente começa desde a UTI NEL, né, com o prematuro, quando eles nascem, às vezes dependendo da semana que nasceu, ele ainda não tem aquela coordenação da sucção, deglutição, respiração. Então, a gente precisa fazer um trabalho para que ele possa coordenar toda essa função, porque é muito vital para ele a alimentação, né? Sim. Então, a gente começa desde o prematuro. Às vezes, algumas crianças, os bebês que nascem com síndromes também, a gente faz esse tipo de acompanhamento, porque geralmente eles já chegam com essa queixa de deglutição, às vezes a internação é por questões de complicações respiratórias recorrentes, então a gente também faz esse trabalho para trabalho de deglutição ou até para uma indicação de uma via alternativa de alimentação, Entendi. né? Que pode ser uma sonda nasogástrica ou pode ser até uma gastrostomia, né? Dependendo da alteração que essa criança, esse bebê possa ter. Entendi. A fonoaudióloga Kelly Daré, você também atua nessa área hospitalar. Você acha importante, assim, os neurologistas sempre estar conectado com vocês? Sim, com Nessa, certeza. porque vocês tratam de pacientes neurológicos também. Sim, com certeza. Principalmente no diagnóstico, né? Os pacientes em âmbito hospitalar, neurológicos, geralmente são AVC, Parkinson, Alzheimer, ELA e outras síndromes. O que é ela? ELA, esclerose lateral, né? É uma degeneração do sistema. Entendi. Sabe? Então, a gente precisa desse diagnóstico para saber como que a gente vai tratar esse paciente, né? O que essa questão neurológica vai atrapalhar na deglutição, né? Geralmente, a parte neurológica, a elevação da laringe não é a mesma quando eu tenho um AVC. O AVC, geralmente, ele acomete um lado do corpo, né? A laringe não vai subir do jeito que ela tem que subir para fazer a proteção das vias aéreas. Então, a gente tem que estar entendendo o que está acontecendo com esse paciente para poder entrar com as terapias, para decidir se vai usar a via alternativa, que é a sonda. E, nesse meio tempo, a gente vai fazer a reabilitação com estímulos, né? E também a gente tem a parte, desculpa, além da parte neurológica, a gente tem que diagnosticar, ver se não é uma disfagia mecânica, que seria o quê? Qualquer alteração na estrutura da boca, da laringe, um câncer de boca, né? Às vezes também uma paralisia facial atrapalha na minha deglutição.
O envelhecimento também é uma questão que a gente tem que avaliar, porque a musculatura acaba envelhecendo também. E aí eu não tenho força. Fica mais flácida, fica né? mais flácida. A gente chega com muitas queixas. Ah, a minha mãe comia de tudo até a semana passada e de repente começou a engasgar, a tossir. E eles não entendem que isso já é a disfagia, que isso pode já estar ocorrendo a penetração, que a gente chama de laringotraqueal. Ou seja, a broncoaspiração. Ele já está broncoaspirando há muito tempo e interna com uma pneumonia. Ah, de repente? Não, não é de repente, isso já vem acontecido. E aí eles relatam que ela comia de tudo, ele comia de tudo e de repente começamos a dar sopinha, papinha. E isso já é um indício da disfagia. Porque a estrutura muscular não tem mais força para engolir e levar ao estômago. Necessariamente eu não preciso ter nenhum comprometimento neurológico para mim ter disfagia, Não, então. não. Pode ser fator idade. Na infância pode acontecer? Sim, com em que certeza. momento? Bom, na infância também tem as causas mecânicas, né? Qualquer alteração na boca. As crianças neurológicas, elas têm muita cialorreia. O que seria cialorreia? Excesso de saliva. Certo. Né? Mais os PCs, né? As paralisias cerebrais. E aí a gente entra também com a ajuda do médico para inserir uma medicação e diminuir esse excesso de saliva, porque a saliva ela penetra no pulmão também. Vocês utilizam o laser para isso? Sim, o laser De baixa potência. como ajuda, né? Como coadjuvante. A doutora Laila, que é dentista, é biomédica, e ela trabalha também com técnicas integrativas. E isso também faz parte, não é, doutora? Sim. Porque assim, foi que eu conversei com a população pela rede social. Eu acho que assim, o neurologista, a fonoaudióloga e a dentista, eles estão interligados nesses pacientes neurológicos. Concorda comigo, doutora Laila? Sim. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Muito Tô aqui bem-vinda. me sentindo honrada porque são pessoas de um grande nível de estudo e que auxiliam muito aqui a nossa cidade, né? Nos casos que a gente tem. Eu trabalho mais na parte ambulatorial, né? Não estou ligada diretamente a hospitais, mas eu sei que esse é um problema que acomete, né? Uma parte da população. E quero só corrigir você, eu sou graduanda ainda em biomedicina. Ah, tá graduando, tá. Porque, veja, a gente gosta muito de estudar, é uma coisa que quando você começa, você não quer mais, né? Você fala, nossa, agora tem mais esse leque de conhecimento, quero agregar isso também. E, claro, todo esse trabalho multidisciplinar, ele é muito importante para que a gente possa ajudar as pessoas que têm alguma dificuldade. E na questão de todas essas terapias complementares, eu vou aqui ficar um pouco como advogada do diabo, né? Porque o Conselho Odontológico, ele já ele permite que o dentista reconhece, né? Ele reconhece a habilitação tanto na laser terapia, na ozonioterapia, nos agregados plaquetários. Então, tem muita gente ainda estudando, pesquisando, mas sim, realmente, como a minha colega falou, realmente a gente tem benefícios com a laser terapia. Qual a sua experiência? Então, a laser terapia, ela já é um tratamento, já desde 2015, né, o Conselho Regional de Odontologia, ele habilitou que o dentista que tem, veja, todas as técnicas, elas podem ser consideradas eficazes, desde que você tenha o profissional qualificado e use a técnica indicada. Sim. E hoje a gente tem protocolos mundiais, né, para todas essas terapias. Todas essas pesquisas do Brasil e esses tratamentos, eles ainda são iniciais, mas a gente vislumbra, né, que um dia todo esse modelo internacional, esses protocolos internacionais poderão ser mais difundidos, porque a gente tem países como a Itália, a Espanha, Cuba, tem alguns países que têm até centros de desenvolvimento, de estudo, pesquisa e tratamentos, inclusive só de ozônio ou laser terapia. Às vezes até mesmo o paciente em si não acredita muito no laser. Ah, é só essa luzinha? Vai fazer alguma coisa? Não, os profissionais, muitos dentistas... Mesmo profissionais que não estão a maioria atuando, dos não cursos acreditam que a gente vai, muito. o dentista, ele tem o aparelho e ele usa assim,
pontualmente para uma ação. E eu vou sendo que ele falar pode usar para mais. tudo. Pois é, o meu laser ficava guardado no armário. Sim. Se você guardou no armário, você não usa. Não, veja, o Não é? laser de O baixa laser é intensidade, vida. você pode usar simplesmente em tudo. Em tudo, Hoje isso você mesmo. pode fazer desde do preparo antes da sua anestesia, porque eu quero deixar aquela estrutura celular Desinfectado. ou permeável, Sim. mais permeável ao meu anestésico tópico. Ainda é antes de eu anestesiar, eu já estou facilitando a ação ou melhorando. Eu ainda acabo... na célula, quando você coloca o laser, você tem uma diferença da despolarização daquelas membranas, então você acaba fazendo com que o limiar de dor da pessoa aumente. Então você já faz uma pré-analgesia antes de colocar o seu anestésico. Então isso tudo, né, você vai fazer. É o E a diferencial. boca é um lugar muito sensível. Então a gente hoje, quando você vai começar a estudar, você vê que você pode agregar esses conhecimentos em todas as pequenas atitudes. E isso, no geral, acaba dando uma grande diferença, porque a laser terapia, ela é uma terapia onde você pode até chegar a mudar o prognóstico. O paciente vem já com uma condição, onde você tem, né, uma conduta já clássica, mas durante o tratamento você observa que aquela melhora ela pode ser tão grande. Sim. E aí você realmente fala, puxa, o prognóstico então aqui mudou, eu não preciso mais entrar com essa conduta tão agressiva ou tão invasiva. Então realmente vale a pena a gente ter todo esse conhecimento, estudar bastante e também estar sempre com profissionais que têm essa experiência, porque a gente precisa colher os Precisa resultados. trocar experiências Isso, e também. a gente precisa agregar, porque o que a gente quer mesmo é que as pessoas tenham saúde, tenham um conforto, É o né? intuito. Alguma coisa, uma qualidade de vida melhor. Precisa ter mais trabalho sobre essas coisas para poder isso Exatamente. estar mais Isso difundido. mesmo, sim. Então precisa ter mais estudo. Fisioterapia. E mais medicações. divulgação também. Sim. A gente E precisa é o que a gente tem divulgar falta aqui muito no Brasil, isso. de falta de estudo realmente bem feito para poder realmente, ó, tá Isso. vendo? Isso tem indicação. E isso é interessante para essa patologia. Isso pode agregar. Exatamente. Não que obrigatoriamente é o primeiro tratamento, mas é algo que vai É uma coisa ajudar. coadjuvante, Ah, concordo. exatamente. É Então coadjuvante. precisa ter esse tipo de situação que a gente é muito carente aqui, de estudo que comprove Isso. a eficácia junto com o que já tem há 30, 40 anos sendo feito. Porque a gente pode agregar, mas é preciso ter Um base. embasamento, Um embasamento. sem Aqui, ó, dúvida. aqui Ninguém tem- quer. Comprovação. Porque a minha opinião é uma coisa, o trabalho científico Isso. É outra. totalmente A opinião outra. todo mundo tem Sim. e vai ter sempre. Agora, o trabalho mostrando é o que é importante, que assim ninguém pode contestar. Exato. Não tem essa, mas eu fiz e deu certo, eu fiz e não deu certo. Não, ó, você pode ter feito e não deu certo, mas você pode ter feito do jeito Exato. inadequado. Inadequado. Então, ó, o jeito era esse que tinha que Sim. fazer, tá vendo? Tem esse Perfeito. trabalho. Foi feito lá na Itália, foi feito aqui e tal. Então é isso Sim. que precisa. E aí nisso você precisa o quê? As especialidades falar entre si. Isso. Por isso Não, que o nós- trabalho multidisciplinar hoje Exato, é fundamental e a gente exatamente. quebrar essas barreiras, né? Me Porque fizeram não isso. E o hospital desistiram. é importante por causa disso. Porque você tem os quadros graves lá no hospital, você traz essa terapia nova, vamos dizer assim, leva lá e mostra, ó, fez. E aí disso você leva um trabalho, vai para o ambulatório, que acompanha o paciente depois, tudo. Então é isso que precisa ter isso mais certinho para poder a gente usar. Sim, mesmo porque as pessoas acham que o laser é milagroso, só vou aplicar e pronto, é a varinha mágica. Não é. Não é. A gente precisa da terapia, a gente precisa da medicação também. Sim. Né? Eu associo o laser à bandagem, aos exercícios. É importante, não é só o laser. É um raciocínio É um clínico raciocínio que clínico. você vai ter em cima e ele é um complemento em cima do seu raciocínio clínico na terapia, né? Então ele vai intensificar aquilo que você está fazendo, na verdade. Então o laser por si só ele não vai dar Não vai conta. fazer Não, sozinho, ele não, sozinho não consegue dar não vai conta. resolver essas questões. Como é isso daqui? Como está aqui? Dentro do hospital, vocês ainda têm essa intercomunicação. Fora do hospital, como que é a comunicação entre vocês? O fonoaudiólogo, o dentista, o neurologista, o otorrino. Como é a comunicação de vocês fora do âmbito hospitalar? Trabalhando no consultório de vocês, vamos supor. Vocês conseguem ter essas parcerias também de apoio? Sim, com certeza. Algumas fonoaudiólogas trabalham com home care, né? Outras são clínicas em consultório. E aí, no home care a gente tem já a equipe multidisciplinar, né? A gente entra em contato com os médicos. Ou, se o médico não é daquela equipe, a gente entra em contato, a família nos dá esse acesso, né?
para a gente poder ter uma continuidade. Não adianta trabalhar sozinho. Sozinho não consegue. O doutor tem essa experiência fora Tem. de hospital? Ninguém faz nada sozinho. Não dá. Hoje, na saúde, fala assim, eu consigo sozinho, esquece, não vai dar certo. Então você precisa, às vezes a gente não tem a oportunidade de conversar pessoalmente, mas através de um relatório você já consegue ter uma noção do que está sendo feito. Agora, às vezes em alguns serviços você tem o privilégio de estar todo mundo debaixo do mesmo teto. E isso, na minha opinião, é importante e fundamental. E também uma outra situação que eu às vezes esbarro é a boa vontade. E às vezes é difícil, É. né, doutora, De a boa conversar. vontade. Sim. É. Né? De todos os lados. Sim. Não Sim. é só de um lado, não. Sim. São de todas as especialidades. Que às vezes De não não tem querer essa... discutir o caso. Assim, eu acho que às vezes até pode ser humano, e aqui no Brasil a gente sabe que a vaidade é uma coisa às vezes que atrapalha, né? O ego, né? Exato. O ego é Porque complicado. o paciente Individual, é, É muito o pessoal às vezes individual. acha que o paciente é dele. O Sim. paciente não é dele. O paciente é da família, na verdade. E Ou do necessita plano de cada um. saúde. E o papel Ou de do vocês. SUS. E o papel porque de a gente vai vocês. trocar, porque ele pode É. amanhã não vir mais comigo. Sim. Então, essa troca, na minha opinião, ela é fundamental. E até onde eu trabalho, que eu tenho uma equipe lá junto, é onde eu trabalho mais feliz. Porque eu consigo conversar. E tem dentistas lá no hospital, doutor? No hospital, por exemplo, no Ana Costa que eu trabalho também, tinha o buco-maxilo. Tá. Eu não sei se ainda tem, É porque eu porque tenho no em hospital, geralmente, buco, É. maxilo, Lá ele tinha- fica tem realmente buco, Mas é mais mais alto. na área cirúrgica, né? Área É. cirúrgica, mas é também Não diga às assim, vezes, ela pedido quer de dizer consulta. da odontologia hospitalar. Agora tem uma lei que tem Isso, que Que eu ter. ia tem que falar ter. isso. É Eu recente fiz, até. eu O fiz no Braz, Albert ele- Einstein. acho que foi o Braz que O Braz isso. conseguiu isso. Conseguiu ter. Agora, eu não... Porque assim, eu vou pouco no hospital hoje, graças a Deus. Por que, doutor? O estresse é importante, né? É que eu não faço plantão, eu vou só avaliar as crianças, né? Quando precisa. Mas assim, em criança, a gente não tem uma demanda tão grande da odontologia no hospital. Tem ambulatorial. Ambulatorial tem bastante. Isso. Ainda mais as crianças especiais e é a dificuldade de ter a pessoa capacitada para ter esse atendimento. Sim. Hoje a gente tem alguns lugares, por exemplo, lá no CER a gente tem uma dentista voltada para essa parte, já com uma formação para atender as crianças com necessidades especiais. Por exemplo, a Clínica Escola do Autista a gente também tem. A Casa da Esperança, que é uma instituição aqui em Santos, Também tem um tem. dentista já com essa formação para Que bom. atender. As porque é APAES diferente. também tem, não As tem? APAES tem. A APAE aqui de Santos tem também. A gente percebe também que já existe uma mentalidade, graças, né? Que a gente não tem mais um indivíduo, a gente trata um paciente Não é mais sem bo- boca não é quando boca. vai ao médico, É. ou quando você vai ao dentista, você tem uma boca que não tem um corpo. Não. A gente está por tentando trás. mudar essa percepção, porque aquilo é um conjunto. Por isso, essa agregar as especialidades e você Isso. ter um conjunto de pessoas participando ou dando né, as avaliações, o resultado vai ser muito mais eficiente, muito mais promissor para o paciente e para você, como satisfação pessoal de ajudar uma pessoa no que ela realmente E o seu precisa. tratamento fica mais fácil. A sua vida como... Sim. Facilita a vida de Facilita. todos. É daí E- que a gente não e o para de principal, estudar. é. Eu acho que vocês vão É, concordar, porque aí sim. você agrega conhecimento de outras áreas e você Isso. fala, puxa, mas eu não conheço isso e eu preciso me Exatamente. qualificar nisso também, para que Sim. eu possa... Entender o que é para Exato. poder eu também estar junto, porque me procurou. É isso. Porque veio parar comigo, então eu preciso saber. E é o que eu falo às vezes no consultório. Eu falo, não, doutor, o senhor vai resolver, o senhor tem que saber. Eu falo, não, pode ser que eu não saiba. E se eu não souber, eu vou falar, não sei, vou pesquisar e na próxima vez que Ah, você voltar. isso. Eu sou vou te dessas, falar. doutor. Eu sou dessas falo também com no você. consultório. Não Se tenho eu sei, eu sei. Se eu não mas sei, eu você vou lá ter as procurar suas saber. fontes, você ter sei. o conhecimento de onde está aquele Exato. conhecimento, ou de buscar por ele, isso também é, Eu falo, vou é um perguntar perfil pros individual. universitários. Eu vou falar mais sério. Vou perguntar para os universitários na É semana que isso. E vem eu posso ser volta. sincera, você Várias acha que às vezes eu as faço. pessoas têm medo de falar para o paciente, olha, isso eu não vou saber te responder, mas eu vou buscar a resposta. Com certeza. E às vezes o profissional não vai falar isso com medo de perder o paciente. Ele está errado. O paciente vai acabar fidelizando você, porque sabe que está sendo sincero com ele. E você está Não é? interessado no E eu caso estou dele. interessada no caso E você dele. está querendo ajudar. Você é mais um que vai ajudar. Que vai ajudar, que vai Vai resolver, colaborar. Você vai ajudar. Olha, ou indicar quem vai ajudar a resolver. Eu assisti outro de um programa sobre educação e eu fiquei muito assim,
já vislumbrando um futuro, falava sobre qual é o futuro da escola, o futuro do professor, e tem um pouco a ver com isso, porque lá eles, a turma que estava estudando esse tema, eles assim têm uma perspectiva que no futuro a escola ela não vai ser um local onde o professor vai ter um conteúdo prévio e vai transmitir para os alunos, não vai ter tempo para que isso aconteça. Então ele vai ser ele vai direcionar onde vamos encontrar a fonte desse conhecimento online, porque aquilo hoje as coisas estão acontecendo muito rápido. Tem muita tudo, gente né? estudando muita coisa e o mundo acabou, eu acho também outra coisa positiva, você acaba tendo contato com essas pesquisas, com esses desenvolvimentos em outros lugares que antes você não tinha nem sabia que existia. Que na USP pesquisar em biblioteca. Sim, hoje em dia você, né? Então, Bireme você tinha que ir em loco. Na Bireme, não é em loco. E pessoalmente na Bireme. E hoje isso nos enche de esperança. Isso facilitou né? pra gente. Era Não, terrível ter que ir lá, buscar no catálogo tudo. Ou você não é? achar alguém que sabia fazer isso. Isso, eu Falou, achei. vai Na lá, época da alguém. faculdade eu achei. Um bibliotecário que fazia, pesquisava pra gente, mandava por Então e-mail. veja como já mudou na nossa própria Mudou, geração. A gente já mudou. está vendo essa mudança. Imagina para as gerações futuras como isso Sim. poderá ser um conhecimento e algo muito mais acessível, no sentido de você ter agregar esses conhecimentos com fontes seguras, claro, e que você possa realmente fazer um trabalho diferenciado, efetivo, que ajude o teu paciente. Eu tenho muita fé nas pessoas e nesse conglomerado aí de conhecimento que poderá ficar mais disponível ainda. Entre essas áreas que a gente está falando da neurologia, falando que também passeia pela odontologia e pela fonoaudiologia, o TDAH. Explica, doutor, o que é essa sigla e o que significa para a pessoa que tem. Eu acho que eu sou um pouquinho TDAH. Eu costumo falar assim que... Acho que todo mundo é um pouco, né? Um pouquinho de hiperatividade, Todo falta de mundo tem, atenção, né? esquecimento, você vai ter. Vai ter. Faz parte do dia a dia de todo mundo, porque é mais com muita coisa que a Sim. gente quer fazer. Agora, o transtorno, né, que é o TDAH, o transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. É um quadro, né, um transtorno do desenvolvimento, que a pessoa tem isso de uma maneira assim que atrapalha a vida dela como um todo. Atrapalha ela academicamente, profissionalmente, socialmente, em tudo. Como fica a cabeça da pessoa para É não uma- focar em nada? É assim, ele, de uma certa maneira, ele não é que ele desiste fácil, mas ele começa uma coisa e não termina, começa a outra e não termina. Ele tem, por exemplo, você vai lá no computador, né? A gente falando de coisas novas, né? Então, Sim. você abre 15 janelas. Então, você começa a pesquisar sobre o laser. Então, você abriu. Aí, lá, apareceu sobre, sei lá, o Santos. Aí você vai. Aí você sai dali e vai pro apareceu outro. sobre outra coisa. Aí você foi. Quando a pessoa vai ver, ela tem 10 janelas abertas. E ela não viu nenhuma direito. Tô ficando triste. Tô Não, preocupada. gente, ó, quando a gente conversa sobre esses quadros de TDAH, todo mundo começa Eu tô a me falar, identificando. Eu tenho um Eu não pouquinho... entendi porque falaram de mim agora. Estão tocando em você, Thiago? Porque tá falando de mim um então. pouco também, Thiago. Eu acho bom falar sobre o assunto e ao mesmo tempo eu acho ruim. O Porque eterno começa todo mundo conflito. ficar, olha, Eterno eu não sei o conflito. que. Eu tô vendo as Ou, três quietas, mas elas também estão com a nuvenzinha Sim, aqui. O meu Mas- tio, o meu primo, começa Mas- a identificar as pessoas da família, sabe? Já começa Por aí, por a borbulhar paciente, assim, né? Vamos dizer Mas, assim. doutor, chorar a também, ideia é né? quando Procuraram você não mesmo. tem a percepção disso, porque Mais você ou menos pode isso, perceber é. e você pode tentar ter isso sob Exatamente. controle. Porque E a outra coisa não começou semana passada. É um transtorno que já vem, um quadro que já vem há muito tempo. Muito tempo quanto? Por exemplo, na Infância. criança, começa geralmente na infância. É que os adultos hoje estão fazendo um diagnóstico tardio por causa das crianças. Então a gente às vezes faz um diagnóstico no filho e o pai, ou a mãe, ou o tio, ou a avó aparece com um diagnóstico meses Entendi. depois. Por quê? Porque mesma coisa do autismo, do TEA. Eu ia falar Você isso, não do falava autismo. sobre isso lá atrás. É. Então hoje, graças a Deus, de uma certa maneira, com a internet, com o WhatsApp, esse é um lado bom do WhatsApp e do Google, você divulga. No que você divulga, você fala mais. No que você fala mais, o diagnóstico aparece. Então aquela criança, aquele adulto, que lá atrás fez 10 escolas num ano
que tinha um monte de dificuldade de leitura. Recuperação em escrita, todas as matérias. recuperação, Ai, meu Deus. monte de bronca, monte de carta de advertência de suspensão, Ai, Senhor. brigava e não sei o que, na adolescência, um monte de problema. Não é que ele é um TDAH, mas... Ele é um Exumirim. Meu Deus. Pra mãe, com certeza ele foi pro pai. Mas assim, e pra diretora da escola. Pra diretora, por exemplo, principalmente. tal. Mas então é algo que geralmente aparece na infância, com menos de 12 anos de idade, geralmente. E pelo menos 6 meses de queixa disso. Ah, mas semana passada ele começou a correr mais do que o normal. Não, pera, vamos devagar, vamos ver. Então, vamos acompanhar. Sim. Então, porque assim, a dificuldade no TDAH, como no transtorno do espectro autista, é a falta de um exame. Como não tem um exame para pedir, e esse Sim. exame ser positivo ou negativo, então é muito do quê? Do quadro clínico, do acompanhamento, da avaliação. Você tem coisas, métodos para avaliar, tudo, mas a falta de um exame, faz esse exame de sangue que ele vai vir positivo ou negativo e você tem um TDAH ou autismo. Faz essa ressonância que vai me falar. Não tem. Não existe Não um exame existe. específico? Não existe. Ressonância não aparece. Eletroencefalograma, como às vezes a gente vê no dia a dia o pessoal achando que tem que pedir, não aparece. Tem médicos que pedem? Tem, né? Pode Tem de pedir, tudo. mas para tentar A encontrar, gente- mas não é, encontra. assim, tem colegas que pedem? Tem, porque a gente sabe que o Brasil é o Brasil. Então como é que fecha esse diagnóstico? Você tem, assim, né? É uma associação. Isso. É como no TEA. Você pede avaliações. Por exemplo, no consultório meu dia a dia, eu peço um relatório da escola, eu peço para a mãe preencher. A Ela vida vai me diária falar, né? dele, Ela vai com a me falar vida como é que é. corriqueira A família dele. vai me falar como a criança está no dia a dia em casa. E a gente tem escalas. Por exemplo, você tem o SNAP, que é uma escala que você pode usar, que ela vai te indicar que, essa criança provavelmente vai ter um TDAH. Que não obrigatoriamente é diagnóstico a escala, mas que te ajuda. Você pode, claro, encaminhar para psicóloga, encaminhar para fono também. Uma avaliação que a gente chama de uma avaliação neuropsicológica. Que você tem uma psicóloga, que ela faz uma especialização em neuropsicologia, que ela vai fazer uma avaliação um pouco mais detalhada dessa criança, que infelizmente é um tipo de avaliação que a gente não tem no convênio nem no SUS. Geralmente é particular, tá? Que é uma avaliação extremamente detalhada que vai te auxiliar a falar, essa criança provavelmente tem um TDAH. Gente, olha, muita gente participando aqui, como sempre, aqui no Pô de Saúde, né? Deixa eu mandar aqui alguns abraços rápidos aqui. E bom dia, né? Primeiro para o Dr. Carlos de Castro, nossa audiência número 1, sempre ligadinho aqui conosco. Obrigado, ele manda aqui um bom dia a todos. A Renata Lirani, que já esteve aqui, né? Sim. Também mandando aqui um bom dia para nós. A Isabel Toni, mandando aqui bom dia. Parabéns, doutora Cristiane Godinho. A Joana Carvalho também, mandando aqui um bom dia. Aliás, a Joana que também já esteve aqui, Também, né? a Joana. A Márcia Tubel, bom dia, delícia de programa. A Gabriela Santana mandando aqui também um bom dia. A Alice Delboni também mandando bom dia. E aí deixo aqui rapidinho aqui algumas rápidas perguntas. Primeiro da Selma Dias, do Campo Grande. Bom dia, acompanhando aqui com toda a família. Café e conteúdo de qualidade. Parabéns, obrigado, viu, Selma, pela participação. Solange Matias, da Vila Belmiro. Quando uma criança só demonstra dificuldade de se concentrar em uma situação, por exemplo, na escola, pode ser TDAH? Olha lá, existem níveis diferentes da doença e como distinguir quem tem o TDAH de uma criança que é simplesmente muito ativa? Pergunta da Solange Matias, da Vila Belmiro. Essa é a pergunta, como se diz, de milhões. Né? Saber se ele está se só tivesse, correndo, né? Tá só correndo ou se ele é um TDAH. Mas, mas a pergunta dela realmente é uma coisa, uma pergunta do dia a dia. Porque ainda mais nesse momento que a gente acabou de passar, está acabando de passar da pandemia, isso é uma queixa que tem acontecido bastante. Porque as crianças ficaram presas aí 2 anos e alguma coisa, e nessa retomada voltou com mais ansiedade, voltou com mais agitação, etc. Então, diferenciar um do outro é difícil num primeiro momento. Você precisa ter acompanhamento. Você precisa acompanhar essa criança, ainda mais nesse pós-pandemia, aí, final de pandemia, se Deus quiser, para ver o quanto ela está agitada e há quanto tempo ela é agitada. Começou quando isso? Começou tem 1 mês. Não, então peraí. Ele pode ser hiperativo, mas não um transtorno de hiperatividade com déficit de atenção.
Porque uma coisa é ser hiperativo, ser mais agitado, ter mais energia, como se fala no dia a dia. Outra coisa é você ter o transtorno da hiperatividade, para ver o quanto isso atrapalha. E quando é só em um lugar, é só na escola ou é só em casa, isso tem chance de não ser um TDAH. Por quê? Porque precisa ter 2 locais acontecendo isso, do convívio da criança. Não é só na casa da avó, é no convívio familiar, por exemplo, e na escola. Tem as 2 situações. Ah, a escola está reclamando. Mas está reclamando do quê? O que está acontecendo? Então, a professora é fundamental nesse ponto. Ela tem que o quê? Dar detalhes para a família e para a equipe que vai acompanhar essa criança do que está acontecendo, o quanto essa criança é agitada, o quanto o rendimento dela está ruim, para poder você saber o que é, o que não é. Níveis, a gente não tem uma classificação em TDAH. Você tem o quê? Tipos. Você tem um tipo que a criança, que geralmente o menino é mais, né? Mais predominante no menino, que é a parte da hiperatividade. Você tem o outro ponto que é mais a desatenção, que geralmente é mais a menina. E esse é o mais difícil de você fazer diagnóstico, quando é só desatento. E o misto, que a pessoa tem as 2 situações em equilíbrio, assim. Em equilíbrio igual, né? Eu quero dizer equilíbrio, as 2 coisas juntas, mas em desequilíbrio no dia a dia na sua funcionalidade. Então é mais ou menos esses subtipos que a gente tem no TDAH. Mais uma aqui rapidinho do Henrique, deve ser bairro Santa Rosa, Guarujá, né? Bom dia, como saber que o filho, pergunta para a Fono, ó. Como saber que o filho tem uma alteração ou dificuldade na fala? Qual o tempo ideal para começar a falar? O Henrique do bairro Santa Rosa. Então, o desenvolvimento de fala e linguagem, ele começa com meses, né? O bebê já começa a fazer os seus pequenos balbucios. Então, a partir dos 2 anos, você já tem crianças que já falam pequenas frases, já conseguem manter diálogos, né? Então, isso vai depender muito da faixa etária, porque existe, dentro desse processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem, existe o que é esperado de cada criança. Os fonemas, como chamamos, né? Então, assim, vai iniciar com os fonemas bilabiais, então um papá, um babá e assim por diante. Então, depende da faixa etária que essa criança está, para a gente poder fazer essa avaliação e classificar se é um atraso ou um atraso de linguagem. Completando essa pergunta do ouvinte, a criança evoluiu. Antigamente nascia de olho fechado, abria depois de um tempo, de olho aberto. A fala mudou também? Para começar o início do balbucio, do bebê, sim. 1 ano, a fala ela está vindo antes também? Não. Não evoluiu, a fala não evoluiu. Não, até porque com agora essas questões da pandemia, Piorou. A gente está tendo uma demanda muito grande dos atrasos de linguagem. Então, está muito recorrente essa procura por conta das crianças terem ficado nesse isolamento, sem vida social, sem o contato com outros sem colegas. Estímulo. Exatamente. Os estímulos ambientais fizeram muita diferença para as crianças, né? E todo mundo com máscara. Então, a linguagem não visualizava. Exatamente. A linguagem é por imitação. E de escutar. Exatamente. Então, assim, é imitação, é auditivo. Então, assim, as crianças foram privadas desses estímulos para o desenvolvimento de linguagem. Então, hoje a gente tem, assim, um público enorme com atrasos de linguagem. O pai e a mãe que está com a criança de 3 anos, que não fala praticamente quase nada, ele procura o neuro primeiro ou ele procura a fonoaudióloga? Tudo. Eu ia Tudo falar junto. a mesma coisa. Tudo, Já tudo passei o quê? mal aqui. Então vai, 3 doutor. anos. 3 anos. 3 tá anos já atrasado. está muito, Muito atrasado. Muito, Assim, muito. Eu tive um sobrinho um absurdo que de ele foi atraso começar a de falar 3 anos. 3 anos e alguns meses. Ele ficava com a minha ex-sogra. E ela não conversava com ele. Então, isso que eu ia perguntar. Entendeu? dos Ela não estímulos conversava externos. com ele. Eu costumo falar que assim, criança não tem preguiça. Preguiça quem tem somos nós. Isso Exatamente. mesmo. Adulto tem preguiça. É. Criança não tem preguiça. Não está falando é alguma coisa. Não estou falando que tem um transtorno, Não, sim. uma doença, não. Mas precisa buscar avaliação. Precisa buscar fono, Tem que precisa buscar um investigar. otorrino. Porque eu não sei se ele tem um déficit auditivo. Sim. Também. Precisa ver essa parte. É E pautado precisa estar na isso. escola. Precisa estar na escola. Por quê? Gente, vamos olhar para trás no ano passado. Se a gente adulto sentiu falta do convívio com outro adulto, imagina uma criança de 2 anos e 3 anos. Mas Ela aí a gente sentiu vai muito. para uma alçada que, assim, eu trabalho hoje em São Vicente. Se você for ver, assim, a periferia, Ah, sim. ela não consegue nem vaga em creche. Sim.
Então é meio infundado às vezes isso, entendeu? Você realmente, concorda, doutor? Porque a gente fica com as Não, mãos eu atadas, concordo né? que realmente, Porque às vai vezes, mais uma vaga numa tarde, escola é muito mais complicado. complicado. Mas assim, eu também vejo às vezes criança de menos de um ano tá na creche. Sim, também. Tem as duas Também, tem as situações. duas alçadas, Porque aí vai levar para uma parte que depende do município. Porque tem município que o acesso é mais fácil. Tem município que o acesso é mais difícil. E ao mesmo tempo, também, a preocupação de pai e de mãe, ele não está falando, eu tenho medo de levar ele para a escola, que ele não vai me contar o que está acontecendo na escola. Exatamente. Eu fiz isso, Eu doutor. Uma boa parte, quem Eu atende morria de criança já medo. escutou essa fala. Exatamente. Ela está com atraso de fala. Deve ter escutado, com Sim, certeza. Chega frequente. lá, ai, doutor, não pus na escola porque eu estou preocupado, porque eu tenho medo que alguém vai judiar. Aham. E ele não vai me falar. Então vamos fazer uma pergunta agora de Sim. mãe, né? Como é Sim. que eu sei que eu estou estimulando adequadamente o meu filho de até 1 ano ou mais velho, mais 2, 3 anos? O que eu tenho que ter mais de atividade? Leitura? O que eu preciso fazer com ele? Quais os estímulos que o pai e a mãe têm que fornecer para a É criança em muito casa? importante cantar para a criança, sabe? Colocar entonação na voz quando você for conversar. Na hora de contar histórias, principalmente crianças muito menores, eles não têm tempo de atenção para você ler uma história. Mas você já vai trazendo esse contato através do visual, mostrando imagens e figuras, fazendo os sons dos animais, as onomatopeias, brincando com essa criança nesse sentido, né? Porque ele vai entendendo como funciona a linguagem e as rimas que você vai trazendo das músicas com muita repetição, o contato dele, A com motricidade. sim, o movimento ali que ele vai fazendo para língua. imitar, né? Porque é por imitação. Então, na hora que ele vê os seus lábios se encontrando, ponta da língua subindo, o cérebro já vai associando, é este movimento que eu vou fazer, e vai imitando. E assim vai desenvolvendo E essa aí linguagem. bate no que o doutor falou. Criança não tem preguiça, mas o adulto tem. Pai e mãe que trabalham o dia inteiro, vai ter que fazer. É difícil, é complicado para um pai e para uma mãe que. É difícil, não é impossível, mas não é impossível. Você brincar com a criança no final do dia, ler um livro, não é fácil. Porque você sentar ali, pegar, abrir o livro. Eu só estou passando a realidade. Mas é verdade, É a eu concordo. realidade. Eu acho- Mas eu pelo acho menos não. os É pais difícil. precisam saber Precisam, isso, eu isso sei, é porque importantíssimo. quem está Só que escutando, é isso importante. É bem difícil, é complicado, é estressante, a gente não tem paciência, a gente está com o trabalho lá em cima, né, estourando tudo, mas isso faz a diferença. Isso faz a diferença para até lá na frente tudo. Pra tudo. Mas Pra aí a tudo. gente pode tentar também incluir na rotina. Então, na hora do banho, canta no banho, Põe a nomeia musiquinha, as né? partes do corpo, né? Aproveita na hora da alimentação, vai nomeando o que vai comer. Xuxa para baixinhos ajudou muito vocês? Bastante. Até hoje. Não é? Mas Xuxa tá- para mas tá bom, baixinho. mais moderno. Não, eu sou antiga, eu sou vintage, né, doutor? Cabeça, joelho, Galinha pé. pintadinha. Cabeça, já ombro, Não, ligava. é porque eu Pé. acho que ela ajudou bastante os Não, terapeutas. ajuda sim, verdade, tô brincando. É, mas não é? realmente Mas você vê que É, todo doutora, mundo eu vai sou na mesma vintage, linha, tá? né? Eu É. indico para os pais, escove os dentes na frente do seu filho, use o fio dele. Ele tem que saber que isso existe, ele não vai fazer isso Modelo, agora, né? mas Toda ele, imitação. isso tem que fazer Ó, parte da se a gente rotina da parar pra família. ver, por que a criança quer o celular? Porque O adulto está fica com o celular olhando, na é. mão. Porque o pai e a mãe tá vendo o celular o tempo Eu inteiro. já tive É paciente de 2 aninhos de idade que fazia assim na tela. Exato. Por Já que sabe. ele tá? Mas com um ano, coloca ali a palavra cantada, ele vai ficar lá. Para quem, pediatras atualizados sabem, até 2 anos de idade é proibido tela para a sociedade Doutor. brasileira de pediatria. É isso que eu Não quis sou dizer. eu que estou falando. antes Até que dois. Mas assim, eu seja da parte excomungado aí na neurológica. cidade. Mas falando, parte Proibido. neurológica. O cérebro da criança, ela está preparado para receber essa quantidade de jeito cor, nenhum. de imagem, de movimento? Não porque... se a gente Eu parar falo para todos Não. os pais isso, mas ninguém entende. Porque, por exemplo, você pega o celular, como é que ele vai colocar para a criança? Ele vai colocar lá na parede? Não. Ele vai colocar aqui. É pertinho. E isso, além de você hiperestimular de uma maneira inadequada, você corta o estímulo externo. Porque a criança fica o campo de visão só do celular. A criança não vai olhar para o pai ali, ou para a cor, ou para o Não vai. barulho, para o passarinho que passou. Ela vai olhar aqui, ó. E Assim aí vai como- chegar no consultório, como você falou, com touch. Ou ela vai subir no rack e vai na televisão e vai tentar virar. Sim, sim.
mundo já A escutou gente essa quer mostrar o história. brinquedo pra terapia, eles não prestam atenção. Aí vem um celular. Eles não Não, sabem e o brincar. celular tem Essa luz, é a né, verdade. gente? O fóton é atraente. O seu olho vai para onde tem É luz. legal. Você O não celular- tem luz, eu não Veja, olho. É que nem eu falo no consultório, os meninos falam, ó, o celular é legal? É. Não vou falar que não é. Mas não é o ideal. Sim. Não é a maneira ideal de você brincar. Não é a maneira ideal de você interagir. O que você tem que interagir? Como se fazia a moda antiga. Sentar, pegar o brinquedo e brincar. Brincar com a criança. Brincar. Que Como é que não brinca? existe É mais. você mostrar para a criança Sim. como é que brinca. A criança não vai nascer sabendo, mas se você ensinar, aos poucos isso vai acontecer. Como o estímulo da fala. Ela vê você falando. O contato visual. Porque ela tem que olhar no seu olho para ver o que você está falando. Se isso não acontece, dificulta mais ainda. Então você precisa fazer, você precisa estimular. É fácil? Não. Não. Ninguém falou que é fácil. E tem que ter muita paciência, né, doutor? Nossa E às Senhora. vezes, assim, pai e mãe não tem. Então. Tem, o celular é um calmante. Então, né? é Tá chorando, porque A tá babá, num né? restaurante, é a A babá, babá. está num restaurante, a criança tá lá perturbando, toma aqui, pega, pra pessoa conversar, Às vezes a pessoa comer. fala, doutor, como é que eu faço então para ir no restaurante? É. Se não tem área kids, como é que eu vou fazer? Eu falei, você é o papel para ele pintar. Você né? escolheu O ser brinquedo. pai, abraça a Você não pode- ideia. Você não pode entregar a criação do seu filho É, pra tela de não um tem celular. como. Perfeito, Thiago, exatamente isso. O celular ele não vai criar, não vai educar. Quem vai educar é você. Então você é fácil. Não estou falando que nunca pode usar o celular, gente. Não é isso, Claro pelo amor de que Deus. não. Não É um quem aliado, tá escutando, aliás, pelo amor de em Deus, não algumas estou falando situações. que nunca seu filho vai poder usar o celular. Mas ele Tem tem idade que pra mesclar e ver a idade. Então você tem momentos que, gente, não tem o que fazer, vai ser o celular, vai ser o tablet. Você costuma orientar os pais dos pacientes em relação a isso? Eu falo, às vezes. Não Qual é o gosta muito. feedback, assim? É, tem uns que entendem, que aceitam. Tem uns que fazem. fingem que entende. Tem, como tudo, né? Como qualquer ser humano. É uma questão também do olhar, né? Porque É. uma dificuldade que aparece na sua família, um diagnóstico, acaba sendo aquilo que vai dar uma reeducação para todo mundo. No fim, vai ser bom para todo mundo. Se todo mundo tiver essa percepção, puxa, essa dificuldade vai fazer com que a gente melhore Acho como que um tem todo. muito a Mas ver é com a isso que você consciência. precisa colocar, pelo menos, essa esperança dentro do diagnóstico, porque a pessoa tem aquilo às vezes como uma sentença e você fica, né, todo mundo fica deprimido e não tem saída. Então eu vejo muito por esse lado. Eu gosto muito de colocar esses aspectos para os pacientes, porque a dificuldade pode ser aquele obstáculo que vai fazer todo mundo se superar e vai ficar muito melhor. E aí você acaba tendo a sua família como um exemplo para outras que não conhecem Sim, isso que você já sim. está podendo utilizar essas terapias. Agora, assim, só para terminar aqui, a doutora Laila também, como terapia coadjuvante, também trabalha com canabidiol. Mas O agora... canabidiol ele pode ser interessante também na terapia para pacientes neurológicos, Depende- TDAH. Já Não, tenho várias então, perguntas aqui. assim, Agora você vai me colocar hoje, como... Eu acho assim, Eu vou tirar minhas o dúvidas. canabidiol é um tema até polêmico no dia a dia aí sim. de todo mundo. Eu acho uma terapia, uma medicação ótima, mas... Precisa de estudo. Exatamente. A gente precisa, na criança, ter mais trabalhos para mostrar o que pode e o que A não pode. positividade disso. Exatamente. Não só a positivar o resultado positivo, mas como essa criança fica depois. Certo. Porque, melhorei agora o que estava acontecendo. E daqui a 5 anos, como essa criança está com essa medicação? Não sei. É. Por quê? Porque eu não tenho ainda um N de casos, tem uma população usando essa medicação suficiente para sustentar em algumas situações. Por exemplo, hoje, a Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil indica o canabidiol para epilepsia. E para epilepsia refratária, ou seja, de difícil controle, casos graves, que a criança está usando já 4, 5 medicações, ainda tendo um número excessivo de crises convulsivas, e aí você tem indicação de usar, e ele entra como mais um remédio. Ele nunca vai ser eletivo, ele vai ser sempre coadjuvante. Ele- Pelo ele- menos ele- no momento, ele- até o momento, sempre vai Nas ser crianças ele está coadjuvante. sendo desse jeito. Agora, a gente está tendo estudos para ver como é no autismo, para ver como vai ser no TDAH e em outros casos neurológicos. Hoje, o que realmente tem comprovação 100% que dá para usar é na parte da epilepsia. Certo. Agora, eu acho que mais para frente, daqui a uns anos, a gente vai ter isso ampliado para outros casos. Vai ser um pra leque outras- maior. Vai, eu acho que é uma medicação, inclusive isso aumentando, vai baratear o custo.
porque ela é Sim. muito cara. Muito caro. Infelizmente, hoje ela é muito cara, tanto só tem uma marca sendo vendida aqui no Brasil. Sim. Que a gente consegue na farmácia comprar, só tem uma. O resto vem tudo importado. Demora às vezes 15, 20 e às vezes 30 dias para chegar a medicação. Sim. Gente, nós entramos num tema agora que mereceria mais 2 programas agora, É né? verdade. Mas assim, né? Eu sempre falo pra doutora Cris aqui que o Posto de Saúde ele é legal por isso, que ele fica sempre com gosto de quero mais, né? Não acaba, né? Ó, antes de acabar, 8h29, a gente tá chegando aqui no final já da 8ª edição do Posto de Saúde, né? Eu só fiquei agora aqui com a pulga atrás da orelha, né? Tem uma mensagem aqui da Aline Serruia, né? Serruia. Ela colocou assim, acho que estimulei demais, né? Nada desliga elas. Bom dia, fonoaudióloga Kelly, né? A Isabel Tony, muito bom, ótimo programa, parabéns para as doutoras e ao doutor, um abraço nas doutoras Kelly. Mas na verdade, essa mensagem aqui, ó, tia, canta? Você canta? Não. Não? Eu canto colocou com as crianças. Então é isso. É uma Então criança é que escreveu. Tia, Uma canta, criança. tia. Canta, tia. Vai. Quer cantar no final do programa ou não? Não quer cantar? Só um então refrãozinho. Mundo Bita de manhã, não. Tá certo. Gente, ó, vamos lá. Deixa eu agradecer aqui, antes de passar a mensagem final aqui para a doutora Cristiana, agradecer aqui a Kelly Daré pela participação. Obrigado, viu, Kelly? Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito gostoso estar aqui com vocês. Legal. Doutora Laila Magalhães também, prazerzaço ter você aqui Nossa, na eu que 8ª edição do Posto de Saúde. Eu que agradeço, e aqui a gente aprende muito, o pessoal de muita qualidade, então obrigada pelo convite, estou à disposição quando precisar. Doutora Luciana Úcio também, obrigado, viu, pela participação. Também agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Legal. Doutor Thiago Leal também aqui, nosso ouvinte já, né? Ouvinte de qualidade, né, Thiago? Olha só, né? Ouvinte sempre de qualidade aqui. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, agradeço o convite, a participação, a troca de informações. E posso só mandar um abraço? Lógico. O pessoal lá do Autista Santos, a Renata e a A Joana. Joana, né? Eu sou muito fã delas, elas sabem disso, que é um trabalho sensacional na cidade e todos os outros locais que eu trabalho também, porque senão a gente não acaba isso aqui hoje. Abraça a todos, então. Pra não falar, porque eu vou esquecer Vai algum, arrumar entendeu? confusão. Pra todo mundo, assim, eu não esqueço ninguém. Vai arrumar confusão. Gente, olha, antes de passar aqui a mensagem final da doutora Cristiane Godinho, né? Lembrar aqui que já o programa fica aí já gravado aqui no Facebook do programa Sem Pauta, também no Santa Portal, e a partir de amanhã já estará no canal da doutora Cristiane Godinho, para você aí ver, rever, compartilhar, ficar à vontade aí para desfrutar aqui desse excelente bate-papo. Doutora Cris, obrigado mais uma vez aqui. Realmente o projeto é um grande sucesso já aqui. Parabéns pela ideia e pela condução, viu? Obrigado você, Rogério, por ser meu parceiro aqui. Obrigado, Thiago Paes, por ter voltado. Estou muito feliz de você estar aqui de Eu que novo. agradeço. Embora eu tenha me apaixonado pela Barbie e pela Sil, também são duas fofas, né? Queridas, Elas são muito queridas. queridas também. Aham. Obrigado a todos vocês. Eu acho que a gente conseguiu ajudar. Se a gente ajudou uma pessoa, eu já ajudei, já zerei meu dia. Eu agradeço demais a participação de vocês aqui hoje, viu? Muito obrigado. E um bom dia para todos. Muito E o bem. café Colute agora. Agora a resto não acabou não, gente. Vem aí o segundo tempo agora aqui do Posto de Saúde, aqui do lado aqui no nosso anexo, né? Agora vamos tomar um café, vamos continuar nosso bate-papo aqui. Você fica na sintonia aqui no 107,7 com essa voz brilhante aqui do Thiago Paz até o meio-dia, antes às 11. ZR News com Zé Torquato. Meu amigo Zé Torquato daqui a pouco aqui conosco. Gente, olha, muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e fica aqui o pedido. Amanhã, a partir das 7h30, estaremos de volta aqui. Você ouviu na Santa Cecília FM, programa Sem Pauta. Oferecimento. Praticagem do Estado de São Paulo. Pontualidade e segurança a serviço do Brasil. Nova Vital Med. Lide Litoral Paulista. TOTUS, a empresa que acredita no Litoral Paulista. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. E Alper Embalagens, as melhores soluções para o seu negócio.